Boa noite, amigos. Leitura do capítulo 29 do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Eleve seu coração em prece, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas. Que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é uma obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angélicas seja efetiva e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. E nesse momento que o Senhor dá vida, que as nossas orações cheguem aos lugares onde a dor achou canto para se demorar, onde as lágrimas não param de cair e onde a solidão rasga o coração dos abandonados da vida por intermédio da guerra. Sara as feridas dos que perderam tudo e acolhe, Senhor, os que partiram. E vamos à leitura do nosso Evangelho. Capítulo 6. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que o homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida, o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absolvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Boa noite, amigos e irmãos. O texto lido do capítulo 4, item 4, nos apresenta uma reflexão sobre a ressurreição e a reencarnação, que muitas vezes é confundida e foi confundida também no início, embora os judeus tivessem uma ideia ainda vaga sobre reencarnação. Mas é verdade que muitos colocaram a reencarnação com o nome de ressurreição. Mas o princípio da reencarnação era uma crença já
fundamental dos judeus e foi confirmada por Jesus, foi confirmada pelos profetas e de maneira formal. A gente vê em Elias a história de João Batista e Elias, a história de Nicodemos no Evangelho. Então, negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Essas palavras, essas informações, um dia elas serão autoridade sobre esse ponto, mas não somente sobre esse, até sobre outros também. E também virá com isso se juntar as provas, que elas são resultantes da observação dos fatos. Hoje em dia, a quantidade de crianças que em tenra idade já trazem muitas informações que não são desta existência. Então, a gente vai observando os efeitos e vai buscar as causas. E as causas normalmente não estão nesta existência. Então, será uma necessidade absoluta de compreender essa lei que é universal, que ela é inerente à humanidade. Ela é como se fosse uma lei da natureza. Vai se revelando e, aos poucos, as crenças que abrigaram a palavra ressurreição vão, com certeza, compreendendo que, de fato, o que existe é a reencarnação, porque ela é que traz aquilo que chamamos de justiça divina. Ela vai dizer também para nós de onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, por que a gente está na Terra, e assim vai justificando as anomalias e as injustiças que a gente vê na Terra. Sem o dogma da reencarnação, sem a pluralidade das existências, os evangelhos não teriam muito sentido. Daí porque é preciso entender que esse princípio é a chave que vai restituindo o verdadeiro sentido, o princípio da reencarnação, o nosso sentido de vida e de viver. Ó Senhor, soberana é a vossa justiça. Todo sofrimento no mundo deve ter uma causa justa e útil, que serve como expiação para as nossas faltas passadas e também vai servir como provas para o futuro. Senhor, que a nossa vida tenha a tua proteção, dando-nos a força de suportar sem murmurar qualquer tipo de sofrimento que passamos na terra, para aprendermos. Que nós possamos encarar isso como uma advertência e que esse sofrimento, a expiação ou prova, possa enriquecer a nossa experiência, abatendo aí o nosso orgulho, diminuindo nossa ambição, nossa vaidade, nosso egoísmo, contribuindo para o nosso adiantamento. Que estas águas que se encontram aqui ao nosso redor, todas as noites durante este trabalho do Evangelho, que elas possam ser beneficiadas pelas mãos sublimes, cheias de amor, que tu possas derramar sobre elas. Que tenhamos uma noite agradável, trabalhando e servindo no plano espiritual, quando tu nos chamas ao labor de todo dia. Que a paz e o teu amor possam estar presentes conosco nesta noite. Que assim seja, Senhor.